Nova York, 11 de dezembro de 2008. A crise financeira global estava no auge. Lehman Brothers tinha quebrado. O mercado estava em pânico. E nesse dia, um homem de 70 anos, bilionário e respeitado de Wall Street, chama os dois filhos do escritório dele e fala: Tudo foi uma mentira gigante, uma fraude, basicamente um esquema Ponzi. "E aí, tudo certo? Bem-vindo de volta ao Código 171. Eu sou o NJ e hoje a gente vai falar do maior golpe financeiro da história moderna. Esse homem era Bernie Madoff, ex-presidente da Nasdaq, gestor de fundos de investimento, homem admirado, rico, respeitado. E durante 30 anos ele roubou 65 bilhões de dólares. Deixa eu repetir esse número porque é muito importante. 65 bilhões de dólares. Para você ter uma noção, é mais do que o PIB de vários países. É o dobro do que o Brasil investiu nas Olimpíadas de 2016. É dinheiro suficiente para comprar todas as empresas da Bolsa Brasileira juntas e ainda sobrar. E o mais assustador, ele não roubou de gente pobre. Ele roubou de bilionários de Hollywood, de fundações de caridade, de bancos que se achavam espertos demais para cair em golpe. Essa é a história de Bernie Madoff e de como o sistema financeiro mais sofisticado do mundo deixou um homem mentir por 3 décadas. Beleza, antes de entrar no esquema, você precisa entender quem era Bernie Madoff. Porque esse cara não era um criminoso qualquer, ele era o sistema. Bernard Lawrence Madoff nasceu em 1938, no Queens, em Nova York. Família judia, de classe média, o pai dele era encanador, a mãe era dona de casa, nada de luxo, nada de dinheiro fácil. Bernie estudou direito, mas nunca exerceu. O que ele queria mesmo era ganhar dinheiro no mercado financeiro. Em 1960, com 22 anos, ele abre a Bernard Madoff Investment Securities. Começou pequeno, um escritório alugado. Ele mesmo fazia tudo. Era uma empresa, né? Ele mesmo atendia o telefone, negociava as ações, fazia tudo. Mas o cara era muito bom. Ele foi um dos pioneiros no sistema eletrônico de negociação de ações. Ajudou a criar a Nasdaq, a bolsa de valores tecnológica dos Estados Unidos. Chegou a ser presidente do conselho da Nasdaq. Ou seja, Bernie Madoff não era um marginal. Ele era Wall Street. Imagina o seguinte, um senhor de cabelo grisalho, bem cortado, um óculos elegante, um terno da Armani feito sob medida, casa em Manhattan, uma cobertura, iate de 20 milhões de dólares, membro de clubes exclusivos, doador de museu, filantropo. Pensa no Eike Batista anos 2000, só que numa versão americana, mais discreto, mais refinado. O tipo de cara que janta com senadores, financia campanhas e é convidado para eventos na Casa Branca. Então, quando o Burley falava, o mercado financeiro ele ouvia. E o fundo de investimentos dele era exclusivo. Você não entrava no fundo de Madoff só porque você tinha dinheiro. Você precisava ser convidado. Era tipo entrar num clube privado que, se você não fosse indicado por alguém de dentro, você nem conseguia investir. E sabe qual era o segredo do sucesso dele? Todo mês, todo ano, independente da situação do mercado, o fundo de Madoff rendia entre 10% e 12% ao ano. Bolsa caindo, Madoff rendia 11%. Bolsa subindo, Madoff rendia 11%. Crise econômica, Madoff rendia os mesmos 11%. E ninguém achava isso estranho. Pelo contrário, achavam que Bernie era um gênio, que ele tinha uma estratégia secreta, infalível, mas na verdade ele não investia nada. Só que agora vem a parte que você precisa entender como funcionava o esquema Ponzi de Madoff. Porque não era um golpe simples, tá? Era uma engenharia de décadas. Primeiro, que raios é um esquema Ponzi? É quando você pega o retorno dos investidores antigos com o dinheiro dos investidores novos e você não investe de verdade. Você só redistribui o dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo mais simples. Imagina você chegar para mim e fala: investe 10 mil reais comigo todo mês e eu te devolvo 1% de lucro. E aí eu invisto os 10 mil. No fim do mês você me dá 100 reais de lucro. E aí eu vou pensar: caraca, funcionou. Vou investir mais e vou chamar meus amigos. Aí meu amigo João investe 20 mil. A minha prima Maria investe 15 mil. E você? E você não investe nada desse dinheiro em lugar nenhum. Você só pega uma parte do dinheiro do João e da Maria e usa para me pagar o lucro do mês seguinte. Enquanto tiver gente nova entrando, o esquema funciona. Mas no dia que parar de entrar dinheiro novo, o castelo desmorona. E foi exatamente isso que Madoff fez. Só que ele fez isso em escala industrial e por 30 anos. Funciona assim: você deposita, digamos, $1 milhão no fundo dele, Madoff te manda um extrato bonito, impresso, com o logo da empresa, tudo certinho. E no extrato tá escrito que ele investiu seu dinheiro em ações da Apple, da Microsoft, Google. Tá mostrando o lucro de 11% ao ano. E você olha e pensa: ótimo, meu dinheiro tá crescendo. Só que na verdade, o seu 1 milhão tá numa conta corrente normal. Não foi comprada nenhuma ação, o extrato totalmente falso,
Madoff tinha um software que gerava extratos fictícios. Números bonitos, gráficos subindo, tudo inventado. E quando você pedia para sacar o dinheiro, ele pagava. Na hora, sem enrolação. De onde vinha o dinheiro? Do próximo investidor que tinha acabado de depositar. E como ele conseguia atrair investidores novos o tempo todo? Exclusividade. Ele recusava dinheiro de algumas pessoas, fingia que o fundo estava fechado, e isso criava desejo. Se o Bernie não aceita qualquer um, é porque o negócio é bom mesmo. E os investidores satisfeitos? Eles faziam propaganda de graça. Levavam amigos, parentes, colegas. Cara, você precisa investir com o Bernie. Eu tô há 10 anos com ele e só lucrando. Mas tinha um problema. Uma hora o dinheiro novo para de entrar. Setembro de 2008, Lehman Brothers quebra e o mercado financeiro global entra em colapso. E o que acontece quando tem crise? As pessoas entram em pânico e sacam o dinheiro. Em novembro de 2008, clientes de Madoff começaram a pedir resgates. Não é um ou dois, são dezenas. Bilhões de dólares sendo sacados toda semana. E pela primeira vez em 30 anos, Madoff não tem dinheiro para pagar. Início de dezembro, ele faz as contas. Precisa de 7 bilhões de dólares para cobrir os saques. Tenta conseguir empréstimos, ninguém empresta. Os bancos também estão quebrados na crise. Ele sabe que acabou. 11 de dezembro de 2008, de manhã cedo, Bernie chama os dois filhos no apartamento deles em Manhattan e fala: Eu tô com problemas há algum tempo. Basicamente, uma grande mentira, um esquema Ponzi. Os filhos ficam em choque. Eles trabalhavam na empresa, mas nunca souberam do esquema, ou pelo menos é o que eles disseram depois. No mesmo dia, eles ligam pro FBI e no dia seguinte, 12 de dezembro de 2008, de manhã, 2 agentes do FBI batem na porta de Madoff. Ele abre a porta de roupão e os agentes perguntam: Existe uma explicação razoável para isso? E Bernie responde: Não há uma explicação razoável. Basicamente, eu fodi todo mundo. As vítimas. Madoff roubou de todo mundo. Bilionários, celebridades de Hollywood, fundações de caridade. Steven Spielberg perdeu milhões. Kevin Bacon e a esposa dele perderam a maior parte da fortuna. Sandy Koufax, lenda do beisebol, perdeu tudo. Mas o pior não foram os ricos. Foram pessoas comuns que confiaram nele. Aposentados que colocaram a poupança de 40 anos de trabalho no fundo dele, perderam tudo. Fundações de caridade que ajudavam crianças, idosos, doentes, fecharam. Teve gente que se suicidou. René Thierry Magon, investidor francês, perdeu 1,4 bilhão de dólares de clientes, se matou 2 semanas depois da prisão de Madoff. William Foxton, investidor britânico, perdeu a economia da vida toda e também se matou. E o próprio Madoff foi julgado em 2009, condenado a 150 anos de prisão, morreu na cadeia em 2021 aos 82 anos, mas a família dele também pagou. Mark Madoff, o filho mais velho, se enforcou no apartamento dele em 2010. Andrew Madoff, o outro filho, morreu de câncer em 2014. Ele dizia que o estresse da situação acelerou a doença. Beleza, agora a pergunta que não quer calar. Como o homem sozinho conseguiu enganar o sistema financeiro mais sofisticado do mundo por 30 anos? Primeira coisa, né, pessoal? Confiança. Madoff não era um desconhecido, ele era o sistema. Ex-presidente da Nasdaq, membro de conselhos reguladores. E quando você é parte do sistema, ninguém desconfia de você. Segundo, exclusividade. Ele criou um clube fechado, e se você não era convidado, não entrava. E isso fez as pessoas desejarem mais investir com ele. É psicologia básica. A gente quer o que não pode ter. Terceiro, retornos consistentes, mas não absurdos. Se ele prometesse 50% ao ano, todo mundo desconfiaria. Mas 10, 12, parece razoável, parece real. E quarto, e esse é o mais importante, ninguém queria acreditar que era mentira. Porque se você desconfiasse e saísse, e o fundo continuasse rendendo, você é o idiota que perdeu a oportunidade. Então as pessoas escolhiam acreditar, mesmo quando os sinais de alertas apareceram. Porque no fim das contas, Bernie não enganou ninguém. As pessoas se enganaram sozinhas. Elas queriam que fosse verdade. E quando você quer muito acreditar em algo, você ignora os sinais, você ignora a lógica, você ignora o alarme. Até o dia que não dá mais para ignorar. Esse foi o episódio 3 do Código 171, a história de Bernie Madoff, a maior pirâmide financeira da história. 65 bilhões de dólares, 30 anos de mentira, milhares de vítimas. E a lição? Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. E se você curtiu esse episódio, segue o podcast, deixa aquelas 5 estrelinhas no Spotify e compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa história. E no próximo episódio, a gente volta pro Brasil. A história da Telex Free, a pirâmide que enganou 1 milhão de brasileiros e movimentou 3 bilhões de reais. Você provavelmente conhece alguém que perdeu dinheiro nisso. Até a próxima!